Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí um girão de notícias do Flamengo, do clube mais amado, querido e o único, né? O único não, tem o companheiro do Barcelona e do Bayern de Munique, né? Que conseguiu ganhar 6 títulos numa única temporada. É o Clube de Regatas do Flamengo, meu querido. Depois foi dizendo que ele tinha cheirinho caramba, né? Muito bem, meus amigos, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui é Flamengo. E se você chegou a primeira vez aqui no canal, não nos conhece, que é o Xande que vos fala, e aqui nós falamos de carro e falamos de Flamengo. Melhor, falamos de Flamengo e de carro, né? Porque Flamengo é o tema que eu mais falo. Tem um cachorro aí, vascaíno, tá vendo? Mas, tá ouvindo, perdão? Mas não liga não, porque faz criança saber. Muito bem, meu querido, vamos aí então boas notícias, vamos falar aí então que Boto prevê um ano mais difícil, né, para o Flamengo. Vamos falar também sobre jogador mais utilizado para o Flamengo em 2025. E ainda, Boto fala, Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Esse Boto tá terrível, né? Flamengo e Corinthians, né, vão disputar aí a Supercopa do Brasil, já definiu a data, meu querido. E vamos falar um pouquinho mais sobre cada coisa aí para você ficar muito bem informado. Eu não gosto de falar de detalhes de jogador, porque tem muito zum, tem muito vai e vem, ainda mais nessa época, e até aquele pessoal, martelo batido, não sei mais o que, entrando milhões no cofre do Flamengo. Tudo é clickbait, pessoal. Tem muita indefinição, o Flamengo nem ainda definiu o técnico, né? Para a próxima temporada, haja vista que Felipe Luiz ainda não assinou. Ah, mas tem intenção de assinar, quer assinar, vai assinar. Olha, eu só acredito quando está o preto no branco, quando o cara assina ali, bota testemunha, CPF, registra em cartório, não tem como voltar, aí beleza. E mesmo assim volta, viu? Mesmo assim volta, paga a multa rescisória e sai. E aí são questões que a gente não tem como prever assim, como falar, porque a gente não tem acesso a esses contratos, mas um dos impasses que estão dizendo é justamente porque o Felipe Luiz, ele quer uma multa rescisória baixa para poder sair, né, para um time europeu, provavelmente na metade do ano. Então, se ele já fala isso, é porque ele tem alguma coisa sondada, tem alguma perspectiva. Tem muita gente aí dizendo, não, mas não tem nada, é difícil. De fato, é muito difícil. Qual o treinador brasileiro aí que está treinando na Europa? Né? O próprio Tristeza saiu da seleção brasileira e queria muito ir para um time europeu, veio parar no Flamengo e agora está no Cruzeiro, né? E é muito difícil, pessoal. O Galhardo, né? Foi o Galhardo, foi Bielsa, não estou lembrado, tentou ir também, não conseguiu. E aí foi aquela questão, não sei que comentou ontem, que eu falei, caraca, tá certo. Se você pegar hoje no mundo e comparar assim, quais são os 10 maiores times do mundo hoje? Até são os 10 no ranking. Seguramente o Flamengo está entre os 10. Não entre primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas está ali em nono, décimo, por aí, oitavo. E aí você vai sair de um Flamengo que você tem condição de conquistar tudo e chegar a uma final de Copa do Intercontinental, como esse ano, ou você prefere, com todo respeito, e treinar um time de menor expressão na Europa? Um time que você não vai conseguir brigar, um time que talvez você fique brigando até para não poder cair para uma segunda divisão, né? Então, assim, são questões que você poder avaliar. Você está no Flamengo, que você tem um time estruturado, paga em dia, um time rico, um time que você pode dizer, eu quero aquele jogador ali. Aquele time, o Flamengo tem condições de poder ir lá tentar tirar aquele jogador, trazer para o Flamengo, né? Cumprir o teu desejo, ou você vai atrás de um time aí que realmente não vai ter essa condição. Pessoal, mas já falei demais, foi apenas um introdutório de quase 5 minutos, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Boto prevê 2026 mais difícil e compara a pressão. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. O diretor de futebol explica a diferença do uso da base dos clubes, cita possível venda de João Vitor e mira negociações fora do continente. O mercado sul-americano é pequeno para a realidade do Flamengo. Ô, Boto,
vamos devagar, Boto. A gente sabe tudo, mas vamos devagar, porque o santo é de barro, Boto, né? Depois não está fechando também as portas para o Flamengo aqui dentro do mercado sul-americano em possíveis transações, né? Que eu sempre falo, gente, clube é mercado. Nós somos consumidores do entretenimento de futebol, mas o futebol nada mais é do que um mercado, né? Então você compra, vende, tem preço, tem passivo, tem ativo, enfim, é uma negociação. Então é aí que os clubes ganham dinheiro. É por isso que eu falo, quem pensa que essas SAF compram clubes porque são apaixonados, ou outro doido aí faz isso, né? Mas geralmente eles compram para poder ganhar dinheiro, né? E abre aspas para o outro, né? Acho que temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. É bom porque o presidente tem a noção. Nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores. Sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever. Por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão. Muito bem, isso daí externa, né, que o Boto está bem atenado e conseguiu aprender bem a realidade do futebol, não só brasileiro, mas o futebol praticado na América do Sul. Pessoal, é isso mesmo. Hoje pela manhã, dia 23, eu acordei aqui pensando, falei, caraca, o que nós vamos querer ganhar esse ano? Qual vai ser o desejo do Flamengo esse ano? Aí eu parei e pensei, eu quero Brasileirão Libertadores. Eu não tinha nem visto isso daqui. E é verdade, gente. Porque se a gente ganhar o Brasileirão Libertadores, o resto é secundário. Aí, principalmente Libertadores, que a gente vai de novo disputar o Intercontinental. Xande, você botou vídeo ontem falando que Intercontinental é tipo uma armação, não sei mais o que da FIFA. É verdade. Esse Intercontinental é pensado para o europeu ganhar. Vocês viram aí. Só que a gente quer a síndrome de vira-lata. Não tem como. Pessoal, novamente aí, né? Próxima notícia. Saiba qual o jogador mais utilizado pelo Flamengo em 2025. Vamos lá. Naturalmente, né? O jogador mais utilizado, naturalmente, sempre é o goleiro. E não fugiu a regra, né? Então, Agostinho Rossi foi o jogador mais utilizado pelo Flamengo nessa temporada de 2025, né? Ele foi titular absoluto com Felipe Luiz. Resumindo aqui, né? Rossi foi o único jogador a passar de 6 mil minutos em campo pelo Flamengo nessa temporada. Então, o goleiro fechou o ano com exatos 6.150 minutos em 68 jogos disputados com a camisa do Flamengo. Lembrando aí, então, que o segundo jogador mais utilizado pelo Felipe Luiz, pelo Flamengo, melhor dizendo, é o nosso zagueiro, quem? O Carolino apaixonado, né? Mais conhecido como Léo Pereira, né? Então, Léo Pereira aí, ele somou 5.582 minutos e 63 partidas. Gente, o meu canal é pequeno, meu canal é inexpressivo, mas se você me ajudar, pode crescer. É só se inscrever aí e dar o seu like. Mas poderia chegar, né, ao Ancelotti, convocar o Léo Pereira. Cara, tá jogando demais e para mim atualmente é o melhor, né, zagueiro em atividade do Brasil. Muito bem, pessoal, próxima notícia aí, o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Boto tá com a língua afiada, né? Boto então compara a pressão com os jogadores da base e dos dois clubes, né? Muito bem. Então, Boto, né, José Boto abriu o verbo aí no podcast, né, que ele concedeu uma entrevista lá, o podcast Princípio pela Bola, do jornal Tribuna Expresso de Portugal. E ele falou sobre o uso de jogadores da base, né? E com isso daí o José Boto comparou o trabalho do Flamengo com o trabalho do Palmeiras e afirmou que o Palmeiras não tem a mesma grandeza. E abre aspas para o Boto aqui, né? Nisso o Palmeiras está mais à frente, sem dúvida alguma. Não em termos de melhores jogadores na formação, mas na transição para a equipe profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Uma das coisas que fizemos com isso, foi com Alfredo Almeida,
para ter ligação direta conosco. Sabemos que são contextos completamente diferentes. Disse Boto, antes de comparar a grandeza entre os clubes. Continua Boto. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um zagueiro do Sub-17, João Vitor. Ele não esteve mal, mas teve um deslize, mas não foi culpa muito dele não, viu? Emerson Royal, que ajudou na lambança disso daí. Vamos continuar aqui. Fazia 2 jogos com o zagueiro Sub-20, João Vitor. Ele não teve mal, mas teve um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top da Europa em 5 ou 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar com o nível de confiança que um menino dessa idade precisa. Quer dizer, o que ele está falando é que, por exemplo, João Vitor não fez aquela transição. Pegar o João Vitor, até pela necessidade, né? O Ortiz machucado, o Danilo e na seleção, e jogar o João Vitor para poder jogar aqueles jogos de pressão. Aí qual foi o problema que eu citei o Emerson Royal? Porque o Emerson Royal, cara, não está jogando nada. O Emerson Royal, fiasco. Eu disse, para contratar o Emerson Royal pelo valor que contrataram, era melhor pegar e botar o menino da base. Porque pagaram uma fortuna no Emerson Royal para poder jogar nada. E aí botaram o Emerson Royal para jogar do lado do menino, o Emerson Royal prejudicou o menino. Errou por conta do Emerson Royal. Pega o jogo lá e vai ver se eu estou mentindo. Então, assim, o Boto está certo. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Me perdoe os palmeirenses, não estou sendo clubista, mas não tem. É só você comparar elenco, arrecadação, torcida, né, o que o Flamengo vale em mercado, audiência, tudo. Você não consegue. Agora, o Palmeiras ele faz um trabalho de transição muito melhor do que o Flamengo. Isso é verdade. E aí a gente tem o Hendrick, tem aquele outro menino, Estevão, né, tem esse que está jogando muito aí, Alan, né? Então, quer dizer, o Palmeiras tem isso, fora outros, que o Palmeiras revelou nesse sistema de transição, que deu um suporte melhor para os meninos e chegaram no time principal arrebentando. Isso daí, José Boto tem plena razão. Agora, lembra que eu falo sempre aqui, o título que o Flamengo tinha lá na década de 70, década de 80, você perdeu, principalmente nessa fase de 2019 para cá, o craque o Flamengo faz em casa. Hoje não, craque o Flamengo compra pronto, né? Hoje está sendo a tônica. Estamos realmente à mercê e precisando revelar novos jogadores. Hoje um grande jogador revelado aí foi Vinícius Júnior, Paquetá. O Renier foi, mas não vingou. Então a gente está precisando. Tem um menino bom aí, mas quase nem jogaram no time titular. Por exemplo, João Gomes joga pra caramba, cara, né? Mas jogou muito pouco. Mas jogou muito pouco. Você pode pegar aí, esse eu gosto dele pra caramba, que é centroavante, tá no Forte, foi pra fora. Esqueci o nome dele agora. Escuro Alto. Caramba, o cara joga muito, cara. Esqueci o nome dele agora. Esqueci mesmo. Eu gosto dele pra caramba. Esqueci. Mas é isso aí. Então, quer dizer, foi muito pouco aproveitado. Bem, amigos, vamos então à nossa próxima notícia. Flamengo e Corinthians voltam a disputar a final da Supercopa do Brasil após 34 anos. Meu amigo. Então, depois aí que o Corinthians superou o Vasco por 2-1, né, nesse último domingo, garantiu o título da Copa do Brasil. E com isso, o time paulista vai enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil de 2026. Olha, tem gente dizendo as mais línguas que o Vasco perdeu de propósito para o serviço do Flamengo. Mas isso daí não interessa. Pessoal, Xande, e quando é que vai ser esse negócio aí? Quando é que vai ser essa bagaça? Essa bagaça, a Supercopa do Brasil, essa final, nós chamamos essa final, né, é só um jogo, conhecida mais como Copa do Rei, após a morte aí do Pelé, botar esse nome, justo, merecido, né? Vai acontecer que dia 24 de janeiro, né? No entanto, a Confederação Brasileira, a CBF, ainda precisa confirmar o local, a data e o horário da decisão. Está marcado para o dia 24, então deve ser o dia 24, né? Então, nesse momento, temos aí 3 estádios que estão disputando para receber a Supercopa do Brasil. São eles: o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, que eu acho justo; a Arena Fonte Nova, em Salvador, que é a minha torcida, porque como eu estou morando atualmente em Salvador, eu posso ir assistir, né, esse jogo. Uma hora aqui pertinho, uma hora que eu vou andando daqui para Fonte Nova, é colado da minha casa aqui pertinho.
E também a Arena da Amazônia em Manaus, que é um lugar super longe, vão querer levar para lá para dizer que não tem problema de torcida, que não sei mais quem. Bom, e quem é o atual campeão da Supercopa do Brasil? Bom, é o Flamengo, que ganhou, né? O Botafogo de 3-1. É campeão de quase tudo no Brasil, só não é campeão da Copa do Brasil agora porque o Corinthians é o atual campeão. Mas, pessoal, se você ficou até aqui, deixe o seu like, você curte Flamengo, curte carro, gostou do vídeo. Eu trago vídeo todos os dias aí para poder alegrar, falar, bater papo. Deixe alguma coisa no comentário que eu sempre respondendo, sempre. Bota cara de coraçãozinho. Até o pessoal que é anti aí diz que eu sou clubista. Sou clubista, sou flamenguista, pô. Vou torcer pra quem? Pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Vasco, pro Fluminense, pro Botafogo? Não, eu torço pro Flamengo. Vou falar de Flamengo. Pessoal, me fala alguma coisa de outros times aí, com todo respeito a todos, mas eu sou Flamengo. Bem, pessoal, deixe seu like aí, se inscreva no canal, meu filho, ajuda o Xande a crescer. Quero bater 10 mil, dá pra bater 10 mil aí até o final do ano, com a sua ajuda. Fui!